Meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando na palavra que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versos 13 ao 21. Ele inicia aqui com o subtítulo, a confissão de Pedro. Por que Pedro confessou? Pedro confessou diante de uma colocação que Jesus fez. Jesus aqui nos ensina mais uma vez que a missão de Jesus foi salvar todos aqueles que nele crêem. E ele deixa uma incumbência daqueles salvos, que é fazer discípulos. Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus fala aos discípulos. Aos discípulos, porque Jesus fala pelo poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós às vezes enfrentamos ensinamentos de todas as espécies. Tem denominação que diz que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não concorda com isso, não concorda com aquilo. É uma complexidade muito grande. Primeira coisa que nós temos que entender, nós não, na Bíblia, não cita nenhuma vez que Jesus mandou formar grupos, formar denominação, construir prédio, fazer isso, fazer aquilo. Não existe isso na Bíblia. O que nós vamos ver na Bíblia é que Jesus dá um ensinamento para as pessoas. E esse ensinamento não carece de que algum ser humano venha nos esclarecer a respeito dele, porque o próprio Espírito Santo nos esclarece a cada um de nós, segundo as nossas crenças, segundo as nossas fé, nossa fé. Então, meus irmãos, às vezes nós vamos até o próprio ensinamento doutrinário do cristianismo, e temos que lembrar que nós somos um cristianismo misto com o judaísmo e com uma série de outras coisas. Então, ele vem trazer perturbações no nosso entendimento. Nós vamos ver aqui por esse texto que Jesus fala diretamente aos seus discípulos. E para confirmar aqui, antes da gente entrar no assunto, eu quero mostrar duas situações interessantes aqui. Por exemplo, aqui no Salmo 90, que é um salmo que muita gente gosta, e, aliás, todos os salmos são agradáveis de ouvir, de exclamar, servem inclusive como orações. Mas no Salmo 90 tem uma passagem muito interessante, que ele é muito contraditório, segundo o entendimento de muitas pessoas. Porque ele diz assim: marquei aqui, estou procurando. Nós vamos notar primeiro o seguinte: o Salmo 90, no verso vamos encontrar o verso aqui. Aqui, a partir do verso 9,
e particularmente o 9 e o 10 diz assim, Salmo 90 diz assim, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Aí a gente ouve muito esse dito aí, muita a vida é até 70, passou disso, enfado e canseira, não sei o que, isso aqui. Aí ele ainda diz assim, a Bíblia diz que a vida até os 70, passou disso, enfado e canseira. Vamos pensar com racionalidade. A Bíblia diz alguma coisa? Não. Na Bíblia está escrito algumas coisas. Na Bíblia não diz. Aí, nós vamos pensar, mas como é que é esse negócio aí? Nós vamos ver o seguinte, quem falou isso? Quem falou isso foi Moisés. Moisés que disse isso. Diz aqui, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Não foi Deus que falou isso. Uma vez, um líder de uma denominação, eu nem lembro qual que é mais, falou comigo, toda palavra está na Bíblia, é palavra de Deus. Não. Não é toda a palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. Por exemplo, aqui quem disse foi Moisés. Moisés é que disse. O pensamento dele, o entendimento dele, a experiência dele. Por exemplo, nós vamos ver aqui esse salmo foi dito aqui hoje, o 136, por exemplo, é um salmo que aqui na Bíblia não apresenta o autor desse salmo. É o salmo considerado como salmo de autor desconhecido. Mas isso não quer dizer que não existe o autor. Existe o autor. Ele é desconhecido. Por qual razão? Não sei. Não sei se é porque ele é muito antigo, não sei o quê. Existe um autor? Existe. Isso não caiu do céu. Aí que diz, a misericórdia de Deus. Alguém dizendo que a misericórdia de Deus e diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Verdade. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A experiência dele, desse autor desconhecido. Ele que entendeu isso. Salomão disse em outros livros, tem Salmo, ele disse que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E no fim, ele tem razão. É Salomão que disse, é verdade, tudo é vaidade. Então, por isso, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, nós precisamos de aprender a ler a Bíblia. Entender que Jesus está falando conosco. Ele está fazendo de nós seus discípulos. Está falando, olha, meus discípulos, você não é meu discípulo? Então você vai fazer isso. Você tem que agir dentro desse conceito. Agir assim, assim, assim. Se nós cumprirmos isso aqui, jamais teríamos problemas na vida. Não tem como ter problema. Porque Jesus, em seu evangelho, ele já disse todos os percalços que nós vamos encontrar percalços na vida. Mas a solução já está nos ensinamentos dele. Então, isso aí tem trago muita confusão. Eu sou horroroso. Tem gente matando em nome de Deus, guerra santa,
terra de Deus. Não existe isso, isso é um tem absurdo. Então nós vamos acompanhar aqui para nós verificar e tirarmos assim, um proveito do ensinamento, não meu, mas do ensinamento que está no Evangelho, em particular no capítulo 16 de Mateus, e os versos 13 a 21. É verdade que esse mesmo, esses mesmos entendimentos, esse mesmo Evangelho, eles são também relatados por Marcos, por Lucas, diferentemente, mas com a mesma finalidade, mesmo objetivo. Então, diz assim, Marcos 16, verso 13 ao 21, com São Pedro. Aí diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha bem a profundidade disso. Jesus já ia caminhando para Cesareia de Filipe. E ele caminhando, observando os seus discípulos, o entendimento de cada discípulo, cada um tem um entendimento. Ele para e faz esse questionamento. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele está falando para os discípulos dele. E ele faz uma pergunta aos discípulos a respeito do povo. Que não é o que está com ele, é do povo. O que está com ele ali está vivo. Ele está perguntando o que diz o povo. Qual que é o comentário que fala a respeito dele, de Jesus. Aí, eles responderam, cada um deu um palpite, diz assim, uns dizem João Batista, ao Espiritismo também, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, que é o que a gente vê nos meios religiosos. Cada um tem uma opinião, cada um de um jeito. Aí, no 15 ele diz assim, mas vós, que são os meus discípulos, continua ele, quem dizeis que eu sou? Eu estou perguntando, vocês, meus discípulos, que confessam que creem em mim, que são meus discípulos. Aí ele disse assim, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí, olha o que Jesus respondeu para ele. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurados é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Olha que ensinamento que ele deu para ele aí. Ó. Não é inteligência sua, não é capacidade sua, você não está com nada, você não sabe nada. Mas a prova a Deus que dá essa revelação. Aí diz assim, também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, que é Jesus, sobre esta pedra, não é Pedro que é pedra, não, Pedro é Pedro. Sobre esta pedra, Pedro, edificarei minha igreja, que é invisível, que ninguém conhece. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, todo mal que vier contra a igreja de Deus é enganoso. Porque sobre a igreja de Deus, os discípulos de Jesus, não pode vir
não pode prevalecer a força do inferno. Amém. Ah, mas eu tenho passado por dificuldade. Essa dificuldade é que vai te tirar do estado de conforto. É esse que vai te tirar do estado de conforto. Para a nossa volta ao caminho naqueles momentos de vacilo nosso. Então, 19 diz que dar-te-ei a chave do reino dos céus. Que chave? É aquela chave de Pedro arrancar na mão? Que trabuco de chave? Mentira que não é. A chave do reino dos céus é o Evangelho de Cristo. É Ele que abre o entendimento, não é chave. Não é chave. Não é chave de Pedro. É o entendimento do Evangelho que é a chave do reino dos céus. E as portas do inferno e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Se for segundo o ensinamento do Evangelho, se for segundo a sua capacidade, sua inteligência, sua leitura, está ligado não, está ligado se for segundo o ensinamento do Evangelho, está ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Segundo o Evangelho, se for desligado na terra segundo o Evangelho, está desligado. Mas nós não acrescemos absolutamente nada no Evangelho, nem põe, nem colocamos, nem tiramos. Se nós colocamos alguma coisa no Evangelho, ou tiramos alguma coisa no Evangelho, está errado. Está errado. Não temos que alterar nada. Eu respondo a Dora uma colocação que você fez a respeito de batismo. Quem batismo? Você batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome de aspersão, imersão. Não. Eu conheço irmão, foi batizado debaixo de chuveiro. O importante é o Espírito Santo de Deus. É que tá. Meus irmãos, está percebendo como nós vivemos num emaranhado de enganos, de a religião, o cristianismo judaico ser explorado como negócio, como pequenas mercearias, mercearia de médio porte, grandes supermercados, onde impera as questões econômico-financeiras. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E nós, é muito cômodo, é cômodo demais da conta. Nós colocamos no nosso coração que o fazer aquilo que agrade a um grupo ou uma pessoa está agradando a Deus. Deus não anda por isso. Deus não tem secretário. Deus não tem secretário. O nosso relacionamento com Deus é direto. É direto, é espiritual. Tem secretário, tem auxiliar, não existe representante de Deus na terra. Que representa a Deus na terra é a igreja invisível. Não é a igreja visível, não. É a invisível. É a igreja invisível. Então, 20, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ele o Cristo. Não faça publicidade. Não traga isso. Cada um precisa de perceber a sua intimidade com Jesus pelo poder do Espírito Santo.
Não traga, não faça publicidade. Não sai laçando os outros aí na rua, não. Sai fazendo. Isso aí, o interesse não é nem Jesus, o interesse é o rebanho. É o rebanho que é interessante, não é Jesus. Então Jesus está divertindo os discípulos, de que a ninguém dissesse ele o Cristo. Olha aqui, Jesus totalmente diferente. Meus irmãos, se nós não aprendermos a entender a Bíblia, se nós não buscarmos experiência pelo poder do Espírito Santo, se nós não falarmos com Deus as nossas intimidades, Deus não nos dá resposta, ainda que a resposta não seja aquela que nós gostaríamos de ter, está faltando alguma coisa. Está errado. Está errado. Está errado. E vai Jesus caminhando para Cesareia. E Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Olha, falou para os discípulos dele: vai me acontecer isso. Eu vou ser preso, vou ser humilhado, vou ser açoitado, vou ser crucificado, vou morrer, vou ser sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Por que Jesus falou isso? É para que ficasse patente, ele falou antes de acontecer. Antes de acontecer, todos aqueles que estavam ali presentes ouviram isso e assistiram o acontecimento acontecer. Aquilo que ele previu, que ele disse, acontecendo. Por isso é que as marcas que Jesus deixa no nosso coração, ninguém pode contradizê-la. Ninguém pode falar conosco por Jesus. Ninguém. Que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Aí Jesus diz, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado ao terceiro dia. Ficou patente o que seria o acontecimento de Jesus. Jesus está falando com discípulos. Ele não falou, Jesus não fala para a multidão, Jesus fala para discípulos. Quem quiser ouvir Jesus tem que crer, tem que ser salvo. Senão não vai falar com Jesus. Não vai ter experiência espiritual com Jesus. Aí, meus irmãos, Jesus deixou essa marca para todos os discípulos ouvirem. Estou dizendo discípulo que não falou para sacerdote, não falou para ancião, não falou para escriba, não falou para quem, falou para os discípulos. Os discípulos. Aí Jesus, certamente nós podemos imaginar, fazer um teatro que Jesus reuniu o pessoal para estar fazendo essa explanação. Ele então decide para promover uma despedida dos seus discípulos. Está vendo como é tudo é tratado? É com discípulo. Com discípulo. Aí é onde nós vamos encontrar o advento da ceia do Senhor. Aí o versículo
no capítulo 26, do versículo 26 a 28, narra sobre a ceia do Senhor e diz assim no versículo 26: enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando, trazendo a intimidade, mexendo com os sentimentos de cada discípulo, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, discípulos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Está vendo o que Jesus, ele deixa patente que, olha, existe uma aliança. Nós nascemos num mundo amaldiçoado, pecaminoso, perdido, sem solução, que nós estamos assistindo até hoje. Se nós fizermos uma análise sincera, o mundo não tem saída, é disso para pior. Cada dia é pior que o outro, e isso não é negacionismo e nem pessimismo, está aos olhos de cada um. Então, Jesus estabelece que é através de uma aliança. E nós, para participarmos da aliança com Jesus, precisamos da fé, da transformação, de crer que Ele é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para salvar aqueles que nele creem. Isso não é para todo mundo. Isso não é porque você fez teologia, você nasceu bem, tem nada disso. Todo mundo é igual. Todo mundo é absolutamente igual. Não existe. Então, meus irmãos, e esse ensinamento veio com a ressurreição de Jesus, com Jesus sendo assunto ao céu. Ele deixa a formação da igreja, mas não a igreja de quatro paredes, mas a igreja invisível. E o apóstolo Paulo foi um dos cabeças da igreja, da formação da igreja, porque entendeu que Jesus disse que cada um fosse fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E dizendo, inclusive, que saísse em dupla de dois, dupla só pode ser de dois, claro, né? Que ele saísse em dupla para fazer discípulos, que não levasse nada de subcelente, nem duas sandálias, nem dois alforjes, nada, pois que seria sustentável. Mais uma experiência para aqueles que saíssem notarem o sustento de Jesus. Não existe, não tem outra necessidade. Mas Paulo, em reunião com os apóstolos, ele, lá em Atos, capítulo 2, verso 42, ele diz que, ele fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a doutrina que os apóstolos vieram ensinar como discípulos de Jesus, e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. E perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, sempre comungando. Comungando não é congregando, não, é comungando, é interessando um pelo outro, resolvendo problema um do outro, alegrando. É isso, comunhão. No partir do pão, ninguém pode passar miséria. Tem que ser solidários. E nas orações, oramos, falando com Deus, das nossas dificuldades. É isso que a igreja invisível precisa de conscientizar-se. Não pode ter monopólio de igreja de ninguém. Esse monopólio isso não é de Deus. Pode ter absoluto certeza que não é de Deus. Não é de Deus. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso perfeitamente. Tanto que ele foi escolhido para levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Ele foi o encarregado de levar a mensagem aos gentios, que significa dizer aqueles que não são judeus. E ele, lá na igreja de Coríntio, ele diz lá no capítulo 11, no verso 20, ele diz o seguinte, a respeito da ceia. A ceia não é uma festa, é uma festa profana. Não é para beber, para comer, para fazer farra, mas é para nós voltarmos aos nossos pensamentos do passamento de Jesus para a nossa vida, quais as experiências que temos tido pessoalmente com Jesus. Por isso ele diz, ele quebra esse princípio que eles levaram a ceia como farra, como festa. E ele diz o seguinte, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é aqui para comer, para beber, não. Mas é para reverenciar o Senhor. É para nos voltar aquilo, tudo que tem nos acontecido na nossa vida, depois do nosso encontro com o Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, o meu objetivo aqui foi de trazer uma mensagem, raciocinar e quebrar todos esses acréscimos que o Evangelho vem sofrendo e buscar um entendimento do Evangelho simples, o Evangelho genuíno, que é o ensinamento de Jesus Cristo. Hoje nós vamos passar aqui pela comemoração da ceia do Senhor. Queremos hoje que cada um de nós possamos, cada um per si, contigo mesmo, buscar a reviver a experiência que tem tido com o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus é uma mentira na sua vida, se o Senhor Jesus é um engano na sua vida, ou se o Senhor Jesus é o teu amparo, é o teu porto seguro, se é aquilo que tem te sustentado, aquele que tem te direcionado pela vida, tem cuidado de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 28, nós vamos ter uma oportunidade de ler e refazer isso no nosso espírito, onde diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do cálice. Será que nós somos dignos, nós podemos nos considerar discípulos de Jesus ou somos apenas religiosos? Isso que é oportunidade. Ninguém deve satisfação a absolutamente ninguém. Jesus não tem representante na terra, representando na terra a igreja invisível de Jesus. Mas façamos esse exame conosco mesmo, para que possamos entrar nesse espírito de reverência ao Senhor Jesus, ao agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós temos recebido, meu Pai, pela alegria que temos sentido nas nossas vidas, meu Pai, o entendimento da Tua palavra, do Teu ensinamento do Senhor Jesus. Seja conosco, meu Pai, continue, meu Pai, nos sustentando na caminhada por essas terras. Nós agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus.